Você já teve aquela sensação de que a vida tá meio sem graça? Tipo, nada empolga, nada anima e até as coisas que você gostava de fazer parecem meio blé. Pois é, isso tem um nome que é chique e científico chamado anedonia, que é basicamente quando o botão de curtir a vida parece ter quebrado. E não, você não tá sozinho. Muita gente sente que a vida perdeu a cor, o sabor, a trilha sonora, e por mais que a gente acredite que a vida deveria ser cheia de prazer, emoção, orgulho, sonhos e afins, às vezes tudo isso parece muito distante. Mas calma que não é drama nem preguiça, existe um motivo real e estudado para isso. Um artigo chamado Entendendo a Anedonia, um estudo qualitativo explorando a perda de interesse e prazer na depressão em adolescentes. O nome é bem grande, mas a coisa é bem séria. Ele descreve exatamente o que está acontecendo no nosso cérebro. E bom, vamos falar de sintomas de uma forma mais direta e talvez até mais familiar. Você quer realizar as coisas, mas não consegue sair do lugar. É tipo tentar correr e o freio de mão tá puxado. As emoções positivas sumiram. E parece que a vida entrou no modo cinza. A motivação vive de férias e mesmo quando você consegue fazer algo hoje, amanhã tudo recomeça do zero, aquela sensação de esforço, fadiga, exaustão. As atividades do dia a dia viraram tarefas pesadas e escovar os dentes parece quase uma missão impossível. Você se sente aos poucos mais distante dos outros, como se vivesse num mundo paralelo onde ninguém entende. E aí vem aquela maratona interna de quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, qual o sentido de tudo isso. E parece uma grande segunda-feira que nunca acaba. Tudo isso faz parte da experiência da anedonia, especialmente na adolescência, mas não é só nela, tá? A gente também tem ao longo da vida adulta, muitos adultos também estão presos nesse ciclo de tédio, desconexão e falta de propósito. E o mais maluco é que isso tem muito a ver com o nosso sistema de dopamina, o mensageiro químico do prazer e da motivação. A sociedade moderna tem dado uma bela bagunçada no conceito de dopamina. Tipo, nossa, tem algo no meu cérebro impedindo de curtir a vida. E basicamente a gente consegue regular esse tipo de coisa com base no ambiente e afins. Não é só preguiça que você tem, mas sim conceitos de neurociência que você pode tentar alinhar no seu dia a dia. Bom, entender o que está acontecendo já é o primeiro passo para sair desse labirinto. E hoje, por você ter chegado até aqui, você já está se aproximando dessa saída, o que a gente chama de psicoeducação, que é entender o seu funcionamento, o que isso implica no seu dia a dia e como alterar as coisas para que o seu funcionamento consiga ficar mais fluido e que você não se sinta naquele mundo preto e branco, já é um grande passo. Bom, a anedonia é um assunto sério e até meio injusto. Essa incapacidade de sentir prazer que faz a gente se perguntar se a vida está no modo de economia de energia o tempo todo. Pesquisas recentes vêm mostrando algo bem surpreendente. Mesmo pessoas que não têm um diagnóstico de depressão ou de estresse pós-traumático podem apresentar anedonia por passarem por traumas na infância. E sim, até quem parece mega saudável pode estar carregando alterações no circuito de recompensa do seu cérebro. Ou seja, você pode parecer bem por fora, mas por dentro o cérebro tá tipo, tô nem aí pra esse hobby novo, ou nem pro brigadeiro, nem pro nascer do sol, nem pra aquele jogo que saiu que você achou que ia gostar, mas agora já nem tá tão pilhado assim. Antes a gente achava que anedonia era uma coisa exclusiva de quem tem esquizofrenia ou transtornos de humor, mas não, a ciência tá nos mostrando que experiências difíceis na infância podem alterar o funcionamento do cérebro e deixar mais propenso a trazer aquele combo de falta de prazer, falta de motivação e vida meio sem cor, digamos assim. E a culpa é do trauma? Também, mas segura aí que a tecnologia atualmente e as formas de consumo também já vão entrar nessa história já já. Agora, deixa eu te contar uma cena bem clássica da vida real. No mundo de hoje, na internet e na vida offline, parece que existem dois tipos de pessoa. Os super-humanos, são aqueles que acordam cedo, se exercitam, fazem uma marmita fitness, têm relacionamentos estáveis, aprendem violino aos 35 anos e ainda ganham dinheiro com isso. Tudo parece fluir. Até quando eles jogam, ainda são bons naquele jogo de videogame e afins. E dá até uma raiva? Tá. E aí a gente tem o grupo 2, os meros mortais em modo sobrevivência. Gente como eu e talvez como você, que já acorda cansado, tenta se motivar, mas o cérebro responde com um sonoro meio... a gente procrastina e mesmo quando a gente faz algo legal, não sente aquele prazer de verdade. Nada parece suficiente, nem o descanso é reparador. E aí você vê o outro grupo aprendendo alemão em horas e usando o Duolingo enquanto está no tempo livre e você mal consegue ter aquela energia para lavar a louça. Mas sabe qual é a diferença invisível entre esses dois grupos? A anedonia. O grupo do cérebro 1 naturalmente os motiva. Eles sentem prazer em estudar, se exercitar, comer saudável, criar novos projetos, socializar, até organizar o guarda-roupa para eles pode parecer satisfatório. O sistema de recompensa deles está funcionando lindamente.
Já o seu talvez esteja com a bateria viciada. E aí você me pergunta, por que eu não consigo ter essa mesma motivação para a vida real e eu não consigo me exercitar e fazer aquilo que parece o que todo mundo faz naturalmente? Bom, a boa notícia é que isso tem sim solução. Hoje, com os avanços da neurociência, a gente não só entende que a anedonia existe, mas também a gente sabe exatamente como ela funciona no nosso cérebro. E esse conhecimento, como eu falei, essa psicoeducação, é o primeiro passo para você começar a entender como é e aí agir em cima disso, se reconectar com você mesmo, com o prazer nas coisas simples e com as não tão simples também. E sabe qual é o problema? É que todo esse conhecimento incrível sobre dopamina, motivação, ele não chega na maioria avassaladora de nós, meros mortais. A maioria da população acaba caindo naquela massiva bolha de conteúdo que mais é um lixo eletrônico do que qualquer outra coisa, que é o fazer um detox de dopamina, jejum de dopamina, suplemento milagroso, vamos hackear a sua produtividade, acorde mais cedo, tome banho mais gelado, enquanto o básico, aquilo que já é dado cientificamente, quase ninguém explica. E por que isso acontece? Porque muita gente ainda não entendeu como o circuito de dopamina geralmente funciona no cérebro. Mas calma que hoje a gente vai resolver isso. Eu prometo que não vai ser difícil você entender essa circuitaria em você e tentar agir em cima disso. E eu não vou usar esses nomes chatos de laboratório, eu vou tentar fazer o arroz com feijão da dopamina para você poder já aplicar. Pensa assim, tem gente que cozinha com trufa branca, sal rosa do Himalaia, azeite importado da Toscana, e tem gente, tipo eu, que faz um sanduíche de queijo com margarina de manhã e já se sente merecedor de aplausos. Pão, queijo e manteiga. 3 ingredientes ali e dá pra fazer um bom hambúrguer com isso. E o importante é saber usar bem o básico. E é isso que a gente vai fazer aqui com o nosso cérebro. Nada de neurotrópicos, psicodélicos ou pó mágico de unicórnio. Vamos tentar entender a circuitaria de dopamina, como ela funciona, e aí sim a gente vai falar sobre as pesquisas científicas que mostram como algumas pessoas são naturalmente mais motivadas e outras não, e como essa energia que a gente tem ali, que a gente injeta nas atividades, pode variar de acordo com isso. Vamos começar com o astro da vez, que é o núcleo accumbens. Esse pedacinho de cérebro é tipo um motor da dopamina. E a dopamina, quando ativada lá dentro, tem 3 funções mágicas, que é o prazer, que é tipo uau do momento, é como você comer uma pizza quentinha e ser maravilhosa. Já o segundo ponto dele é ativar o desejo, ou craving, que é quando você quer de novo amanhã. Então, essa pizza é muito boa, amanhã eu vou pedir ela de novo. E o terceiro é o reforço, que faz você levantar, ir lá e buscar aquela pizza. Então, presta bem atenção, ó. Prazer, desejo e o agir para aquilo. Tudo isso envolve dopamina. A dopamina está envolvida em todo esse processo. Agora, olha só que importante, essas 3 coisas são diferentes. Curtir uma coisa, querer repetir ela e realmente agir são etapas distintas, apesar de estarem ali próximas uma da outra. Querer se exercitar, querer malhar e realmente ir malhar são mundos muito diferentes. Quem dera se não fosse, se só querer já fosse suficiente. E quando o circuito de dopamina não está funcionando bem, o que rola é anedonia. Você não sente o prazer, não tem a vontade de repetir, e o que foi bom, você não faz novamente para buscar, você não busca ativamente essas coisas, ou seja, esses 3 pontos acabam tropeçando. Tudo parece um esforço gigante. Até descansar parece cansativo. E aí a gente olha para aquelas pessoas que parecem personagens de videogames com habilidades no máximo, trabalha, malha, estuda, se diverte, aprende chinês, e quando você tá ali pensando, mas o que eu tô fazendo de errado? E a resposta é que o cérebro delas provavelmente libera mais dopamina com essas atividades. Não só relacionadas ao prazer, mas relacionadas às outras etapas também, que causam o engajamento na tarefa e causam a busca pela tarefa. E aí elas vão lá, fazem novamente, e a vida vai girando nesse ciclo virtuoso. E o bônus do jogo é que quanto mais a pessoa faz, mais ela se sente recompensada. A sua sensação de autoeficácia vai sendo alimentada e vai ficando mais positivo e mais positivo. E aí você me pergunta, ok, Elisa, mas como eu chego lá? Como eu faço para também ter esse ciclo maior de dopamina, conseguir fazer esse engajamento nas tarefas? E respira, porque boa parte disso é muito ciência. E a gente já entende, já tem artigos suficientes para nos darem um embasamento bom sobre isso. Se liga só nesse artigo de estrutura computacional da anedonia consumatória. Sim, parece que você vai precisar de um Google Tradutor e um café mega forte para entender só o título desse artigo, mas traduzindo, ele estuda o que determina o quanto sentimos de uma recompensa. Ou seja, por que tem gente que sente super prazer ao correr, sei lá, 6 da manhã, e tem gente que só pensar em correr já causa aquele estresse e o máximo que faz é correr pro sofá. A resposta é que não é a atividade em si que gera essa dopamina, e sim o cérebro, a forma com que a pessoa processa. Então, tecnologia, videogame, redes sociais, tudo isso parece prazeroso, mas nenhum desses objetos tem dopamina embutida nele. O seu celular não injeta dopamina no seu cérebro, por mais que possa parecer às vezes. O que acontece é
como a atividade ativa seu cérebro. Estudos com estimulação cerebral em esquizofrenia, Parkinson, depressão, todos mostram isso. O prazer não está na coisa em si, mas sim em como seu cérebro responde a ela. Ou seja, o segredo dos superdotados, da motivação, não é a vida mais divertida que eles levam. É que o cérebro deles recompensa mais essas atividades saudáveis, então eles malham e o cérebro deles dizem, toma aqui essa dose de dopamina, prazer e motivação. E a gente malha, nosso cérebro responde com, legal, agora a gente vai lá assistir Netflix e deitar e não precisamos fazer isso de novo. Mas calma, que isso pode mudar e você não precisa ser, sei lá, um X-Men da dopamina para se sentir motivado. Você precisa entender como seu cérebro funciona, ou seja, essa psicoeducação que eu tô falando, e que você tá aprendendo agora. Então, entendendo como funciona, como o ambiente interage com isso, você consegue agir em cima disso. Se o seu sistema de dopamina está desregulado, você provavelmente sente desânimo constante, dificuldade de se motivar ou uma sensação de vazio, mesmo quando está tudo bem. Isso acontece porque o seu cérebro não está conseguindo registrar corretamente o que é uma recompensa que realmente vale a pena. Mas dá para ajustar esse circuito. E os principais pilares que a gente vai falar aqui para fazer isso se tornar realidade é, primeiro, recuperar pequenas vitórias. Por quê? Cada conquista gera um pico saudável de dopamina, ensinando o seu cérebro que o esforço compensa. Quando eu falo de recompensar o processo do que você está fazendo, não é você terminar uma tarefa simples e aí, sei lá, comer um chocolate. Não é uma recompensa externa, é uma recompensa interna, intrínseca. É você perceber e se sentir bem com esse progresso. Perceber o quanto você avançou e ter a sua autoeficácia alimentada nisso. Autoeficácia é essa sensação que a gente tem de capacidade, de que se a gente vai lá resolver tal problema, a gente consegue, porque a gente tem repertório para isso. Então é muito mais fácil a gente encarar os desafios da vida, é muito mais fácil a gente se engajar em tarefas quando a nossa autoeficácia está devidamente alimentada. E a gente percebe isso recompensando o processo e vendo o que a gente já caminhou até onde a gente chegou. Se a gente não reconhece o que a gente faz, é muito difícil a gente ter onde se apoiar, afinal parece que a gente está sempre nadando. E bom, como fazer isso? Dividir grandes tarefas em partes menores, como por exemplo, ao invés de escrever o trabalho todo de uma vez só, você pode começar abrindo o documento e escrevendo algumas frases, e comemorar depois desses minutos que você fez isso, e assim por diante. Checklists funcionam muito bem também porque dão essa sensação de conclusão, e o seu cérebro ama isso. Então reconheça e recompense intrinsecamente o seu processo. Outra forma de ampliar a sua autoeficácia é aprendendo uma nova habilidade e reconhecendo o seu progresso ao longo dela. Quem pode te ajudar nisso é a Alura, a maior escola de tecnologia do país. Afinal, a Alura e o Google Gemini se uniram numa imersão IA histórica. Nela você vai mergulhar no universo do Gemini, a IA mais avançada do Google, e descobrir como transformar ideias em projetos reais com inteligência artificial. São 5 aulas gratuitas que você vai aprender a criar prompts poderosos, automatizar tarefas e desenvolver um sistema de agentes autônomos que trabalham sozinhos, executando tarefas por você. Isso mesmo, chegou a hora de você deixar aquela parte chata com a inteligência artificial e focar no que você realmente gosta e o que realmente importa no seu trabalho. Se você quer acelerar sua carreira, explorar as possibilidades do Gemini, construir soluções com IA generativa para se destacar na sua área de trabalho, essa é a sua chance. E mais, além do networking que você vai poder fazer, vai ter uma premiação para os melhores projetos. As aulas, os projetos práticos, contato com a comunidade acompanhado com certificado da maior escola de tecnologia do país vão ser o seu passaporte para se destacar no mercado de trabalho. É totalmente online, totalmente gratuito, sem pré-requisitos, então para quem quer iniciar, quer fazer uma transição de carreira ou até mesmo aprofundar os seus conhecimentos, é o ideal e é o recomendado. Então bora fazer sua inscrição gratuita antes que o prazo acabe, porque é por tempo limitado, então se liga no link aqui da descrição e bora! 2. Diminuir o excesso de comparação. É um pouquinho mais subjetivo isso, mas comparações constantes, especialmente nas redes sociais, inundam o nosso cérebro com aquela sensação de fracasso e roubam essa dopamina acumulando frustrações. Então reduza o seu tempo de tela, silencie perfis que possam ser gatilhos para você de alguma forma e tente focar no seu progresso, um passo de cada vez. Então é trocar o não sou como eles por como que eu posso fazer para me sentir melhor comigo mesmo hoje. Muitas vezes aquela visão que a gente tem da pessoa na rede social nem é a realidade, não condiz com quem ela realmente é, mas a gente se compara com aquele padrão inalcançável e isso gera frustração, o que derruba o que a gente estava falando agora há pouco da autoeficácia. A nossa sensação de autoeficácia vai diminuindo, porque a gente olha ao redor e pensa, todo mundo está conseguindo, menos eu. É um problema, porque às vezes o outro também não consegue, ou então o outro até consegue em tal ponto que você está olhando, mas e todos os outros que não e você consegue, entendeu? Então é muito difícil essa comparação, principalmente quando é tão fragmentado. E isso se correlaciona com o nosso tópico 3, que é reduzir os hiperestímulos. E eu não estou falando só daquele uso excessivo de redes sociais,
Mas comidas hipercalóricas, pornografia e afins, o seu cérebro não foi feito para viver num festival de dopamina 24 horas. O seu cérebro precisa de pausa, silêncio e até um pouco de mesmice. Mas se você entope ele de som, imagem, informação, recompensa a cada 5 segundos, o seu sistema dopaminérgico vai se desregular, esperando que você sempre traga para ele essa grande festa da dopamina. E essas coisas mais simples que antes eram agradáveis, elas vão perdendo a cor, porque elas não têm essa dosagem alta de dopamina. Ou seja, quanto mais estímulos você dá para o seu cérebro, mais ele exige de volta. No vídeo sobre síndrome do PC Gamer, a gente fala sobre como nosso cérebro é neuroplástico, ou seja, ele se adapta de acordo com o que a gente expõe a ele no ambiente e afins. Então, se a gente expõe ele a muito hiperestímulo, ele logo vai entender que aqui é o lugar onde ele costuma ficar. Então ele vai sempre esperar de você essa dosagem de hiperestímulo. O problema é que atividades comuns, como passear com seu cachorro, lavar louça ou fazer alguma coisa até que antes você gostava e sentia prazer, não dão esse nível aqui, esse balde de dopamina que esses hiperestímulos dão. E aí o que acontece? Esse grau aqui de dopamina já não é mais suficiente para você e essa atividade, que era gratificante, era satisfatória e é importante para sua sobrevivência, perde a graça, porque ela não tá aqui naquele balde. Então, aos poucos, acostumar o seu cérebro a sentir prazer novamente nesses níveis mais naturais e não nesses hiperestímulos é neuroplasticamente importante. Você submeta ele a esse desconforto. Submeta ele a essas experiências que são também agradáveis, mas não hiperdosagem. Porque afinal, a vida comum ela vai parecer insuportável se você tá sempre em hiperestímulo. A conversa sem celular vai parecer um tédio. O trabalho sem notificação vai dar angústia. A comida sem assistir um vídeo no YouTube vai ser intragável. Então, reduzir esses hiperestímulos não é você virar um monge e se isolar numa caverna, mas sim dar para o seu cérebro uma chance de respirar e recalibrar esses circuitos. Se o seu cérebro só recebe fogos de artifício, para ele vai ser muito difícil ver beleza nas velas. Caramba, que frase profunda, edição. Escreve essa frase aí bem bonita, bem poética. Quarto ponto é processar dores e traumas antigos. Experiências dolorosas mal digeridas, elas roubam essa nossa energia, esse sistema de recompensa, a gente fica hiperfocado nisso. E o cérebro entra naquele modo de sobrevivência. Então o prazer vira algo distante. E nesse caso a terapia é fundamental. A terapia cognitivo-comportamental e outras abordagens ajudam o cérebro a atualizar e ressignificar essas memórias, liberando espaço para mais prazer e para investir em novas atividades. É como se o seu sistema emocional tivesse alguns arquivos corrompidos e que precisam ser reorganizados, reestruturados e ressignificados para você. Já em quinto, criar um ambiente seguro. Relações saudáveis alimentam também essas conexões humanas, essa dopamina. Eles dão para o cérebro essa sensação de pertencimento e valor. Então invista em conversas honestas, reduza relações tóxicas e tente fortalecer alguns vínculos que você se sente visto e respeitado. Um elogio sincero para alguém pode fazer a diferença. Então não só busque esse tipo de relação, mas tente também ser essa pessoa das quais as pessoas podem buscar essa relação de você, que elas podem esperar isso de você. É muito difícil a gente se olhar dessa forma. Geralmente a gente está buscando, e a gente é essa pessoa também? É importante fazer essa reflexão. Resumindo esses pontos, não se trata de ser mais forte, mas de ensinar o seu cérebro que com paciência, constância, encontrar o prazer de novo nas coisas reais da vida é possível. Então a dopamina ela é como se fosse um GPS de prazer e motivação no seu cérebro. Ela avisa quando algo é bom, vale a pena e deve ser repetido. Mas quando a gente passa por traumas, estresse crônico ou frustrações repetidas, esse sistema pode começar a falhar. E é como se o GPS ficasse desatualizado. Ele não consegue mais te guiar para essas coisas que antes te faziam bem e te geravam satisfação. E o resultado, você começa a se sentir desmotivado, sem energia, sem vontade. E mesmo quando as coisas que você adorava fazer estão ali na sua frente, parece não dar o mesmo brilho. Por isso, ao invés de tentar resolver isso só com frases motivacionais ou mudanças superficiais, o que realmente ajuda é tentar corrigir esse circuito dopaminérgico. Ou seja, tentar trazer esse equilíbrio novamente com essas ressignificações. Olhar para esse acúmulo de frustração, essa falta dessas pequenas vitórias, esse excesso de comparação, traumas não processados e tentar reestruturar isso. Quando você entende isso, as coisas mudam. Você para de se culpar e começa a tentar construir um caminho real de recuperação. Um caminho que te devolve a vontade de viver com maior prazer, presença e propósito. Não só porque você forçou, mas porque você voltou a olhar as coisas dessa maneira. Muito obrigada pela atenção de sempre, eu espero que esse vídeo tenha dado alguns sinais, algumas pistas e algumas reflexões importantes para você, e tchau!